seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27. No evangelho de hoje nós podemos ver um fato histórico que acontece entre Jesus e os seus apóstolos, mas numa leitura teológica, numa leitura espiritual, nós podemos trazer para a vida da igreja de uma forma atual. A barca aqui é a igreja, como nós conhecemos, a igreja é conhecida como a barca de Pedro, né? E também nós podemos ver o mar como sendo o mundo e toda a fúria do mar como sendo a fúria do mundo que se levanta contra a igreja. Jesus é o Senhor de toda a história, então Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E os apóstolos aqui representam todos nós que somos filhos da igreja. Então façamos uma leitura espiritual desse texto para o nosso crescimento em graça e santidade diante de Deus. Subiu ele, Jesus Cristo, a uma barca com os seus discípulos. Então Jesus sobe à igreja com os seus discípulos. Jesus está na igreja com todos aqueles que creem nele. De repente desencadeou-se sobre o mar, o mar representa o mundo, uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Então veja, a barca é a igreja, o mundo é o mar. Desencadeia-se sempre e em todos os tempos uma onda de, vamos dizer assim, de violência, de agressividade, de perseguição contra a igreja. Ele, no entanto, dormia. Jesus, no entanto, dormia. Aparentemente, nós podemos pensar, Jesus está dormindo porque ele deixa a igreja ser atacada desta maneira. Os discípulos chegaram-se a ele e o acordaram dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Então, Jesus que dormia é o Jesus que hoje está nos céus e que nós, como os discípulos fizeram, podemos nos aproximar de Jesus por meio de quê? Da oração. E dizer a ele hoje, como os discípulos disseram outrora: Senhor, ajuda-nos, salva-nos, estamos perecendo. Na crise que a igreja está hoje, nós podemos dizer: Senhor, a igreja está sucumbindo, a igreja está perecendo, ajuda-nos, socorre-nos. Então, versículo 26, e Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então nós não devemos ter medo porque o mundo está bravio contra a igreja. Isso é sinal de fraqueza, isso é sinal de falta de fé. Não devemos ter esse medo. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ter confiança que aquele que está na barca, mesmo que aparentemente esteja dormindo, ele é Senhor do mar, ele é Senhor da história, ele é Senhor de todo o universo. Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Então Jesus tem o poder para acalmar todo o tormento que se levanta contra a igreja. E aí os discípulos ficaram admirados e diziam entre si: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Meus amados irmãos, no Salmo 92, nós podemos conhecer quem é Jesus, quem é esse que dá ordem ao mar e aos ventos e eles o obedecem. Veja o que diz o Salmo 92. O Senhor é rei e se revestiu de majestade. Jesus é rei e se revestiu de majestade. Ele se cingiu com um cinto de poder, ele tem poder. A terra que com firmeza ele estabeleceu não será abalada. Desde toda a eternidade, vosso trono é firme. O trono de Jesus é firme desde toda a eternidade. Diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 1. O teu cetro, Senhor, é para sempre. Desde toda a eternidade, vosso trono é firme e vós desde sempre existis. Ele não tem princípio e nem fim, mesmo sendo ele, para toda a raça humana, para toda a história humana, para o cosmos, o princípio e o fim, ele não tem em si mesmo começo e fim. Elevam os rios, Senhor,
elevam os rios a sua voz e fazem eclodir o fragor de suas ondas. Porém, mais poderoso que a voz das grandes águas, mais poderoso que os vagalhões do mar, mais poderoso é o Senhor nas alturas do céu. Vossas promessas são sempre dignas de fé, e a vossa casa, Senhor, é santa na duração dos séculos. Então nós podemos ver que a pergunta que os apóstolos fazem: quem é este? Quem é este homem a quem até os ventos e o mar o obedecem? Esse homem é Jesus. Esse homem é Deus. O seu trono existe desde sempre e para sempre. Ou seja, ele é o Deus eterno, que tudo fez e que tudo está sob o seu domínio, sob o seu poder. Portanto, meus amados irmãos, peçamos ao Senhor essa graça, a graça de confiar no Senhor, porque Ele que criou céus e terra e mantém céus e terra sob o poder de sua palavra, esse Jesus pode acalmar toda e qualquer tempestade que sobrevenha sobre a igreja ou sobre a nossa vida de forma particular, de forma privada. Por isso peçamos a Jesus: Senhor, acalma o mar, bravio da minha vida, da minha história. Acalma o mar, Senhor, bravio da história da tua igreja, para que nós possamos desfrutar de uma grande calmaria. Amém, amém, amém e aleluia. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.